Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para um episódio emergencial do podcast Cara dos Esportes. Bill Belichick não é mais o head coach do New England Patriots. A notícia saiu nessa manhã de quinta-feira. Eu publiquei um episódio emergencial ontem do programa falando da saída do Pete Carroll do Seattle Seahawks e do Nick Saban da Universidade de Alabama. Eu e o Felipe Lawrence, o quarterback, falamos sobre essas duas saídas. Eu vou incluir no final desse podcast, mas eu tive que postar um novo aqui falando sobre o Bill Belichick, o maior head coach da história da NFL, que é interessante falar sobre o futuro dele, porque ele não se aposentou. Foi uma demissão mesmo, né? Eles anunciaram ali com uma coisa em comum, um acordo e tal, mas claramente foi o New England Patriots decidindo que quer seguir numa nova direção, o que é justo. Vou falar sobre o futuro dos Patriots no final, mas eu acho que é uma decisão justa e tem sido especulado nomes como Gerard Mayo, que é o atual, basicamente, coordenador defensivo da franquia, Mike Vrabel, que foi jogador do Bill Belichick, e o Brian Flores, que foi coordenador defensivo com o Bill Belichick e atualmente coordenador defensivo do Minnesota Vikings. Eu já tô a adiantar essa parte do futuro dos Patriots. Eu acho, Gabriel Martins, não é minha opinião. Eu acredito que seria melhor romper com o Belichickismo, né, seguindo ali o dinizismo, né, porque nunca, assim, a coaching tree que a gente fala, né, assistentes que se tornam head coaches em outros lugares, o Bill Belichick não tem essa coaching tree, basicamente, né? É o Brian Daboll, mais ou menos, que passou por outros lugares depois. É o Brian Flores também, que depois, agora não é mais head coach. Josh McDaniels, que foi um desastre e tal. Mas nunca deu certo. Nunca deram certo os assistentes do Bill Belichick. Porque eu acho que não tem como replicar o Bill Belichick. E se não tem como fazer um novo Bill Belichick, dá um giro de 180 graus, vai para um cara de ataque jovem que vai trazer ideias novas, traz um general manager novo e dá uma mudança total. Rompe mesmo, porque acho que tentar recriar o Bill Belichick é aquela coisa do Moneyball, né? A gente perdeu o Giambi. Existe outro jogador como o Giambi? Não. E se existisse, a gente poderia contratar ele? Não. Então vamos recriar ele no agregado. Então, não dá pra recriar o Belichick no agregado. Por isso eu acredito que os Patriots, eu acho que eles vão acabar contratando um desses, Mike Vrabel, o Gerard Mayo, mas pra mim é um erro. Eu acho que você tem que romper e ir numa direção totalmente diferente, até porque a franquia precisa de uma reconstrução basicamente do zero, né? Sobre o Bill Belichick, ele é um cara com influência do futebol americano muito cedo. O padrinho dele e o pai dele eram treinadores de futebol americano e ele começou muito jovem a acompanhar os dois, se apaixonou pelo esporte, jogou futebol americano na Universidade Wesleyan, jogou lacrosse também, e ele começa como assistente no Baltimore Colts em 1975. Ele tinha quantos anos em 1975? Ele tinha 23 anos, né? Começa a carreira dele no futebol americano, aí ele vai subindo, até que ele se torna coordenador defensivo do New York Giants. Né? Só confirmar o ano aqui. Coordenador defensivo dos Giants em 1985, era assistente do Bill Parcells, né, que é um lendário head coach da NFL. Os Giants vencem 2 Super Bowls, com o Bill Belichick como coordenador defensivo, e principalmente o contra os Bills. Tem um grande dedo do Bill Belichick, né? Um plano de jogo que está exposto no Museu do Hall da Fama, lá em Canton e Ohio. Foi um upset, né? Os Bills eram favoritos pela defesa dos Giants, Lawrence Taylor e tal, mas isso o faz ser contratado como head coach do Cleveland Browns em 1991. Ele fica 4 anos na equipe, entre 91 e 95. 5 anos, na verdade, desculpa. Ele tem uma temporada com mais vitórias do que derrotas, foi a temporada 94, que a equipe vence um jogo de playoff, contra os Patriots, inclusive, mas depois perde para os Steelers. 95, ele tem 5 vitórias, 11 derrotas. Ele
nesse momento a equipe já estava na mudança, porque o que era o Cleveland Browns nessa época se tornou o Baltimore Ravens atualmente, né? O Cleveland Browns, hoje, ele tem, teoricamente, a história, os títulos e tal do pré-Super Bowl e tal, mas esse Cleveland Browns que a gente tem hoje é uma franquia nova. A franquia que era o Cleveland Browns é o Baltimore Ravens atualmente, né? Foi a mudança do Cleveland Browns para Baltimore, se tornou o Baltimore Ravens. O Bill Belichick inicialmente foi prometido que permaneceria no cargo no primeiro ano em Baltimore e não ficou. Foi demitido e ele assume no England Patriots no ano 2000 e aí o resto é história. 2001 ele vence o Super Bowl com uma decisão polêmica na época. Eles draftaram Tom Brady no ano 2000. Na temporada 2001, o Drew Bledsoe, que era o quarterback titular da equipe, o quarterback que já tinha ido várias vezes ao Pro Bowl, era um ídolo da equipe. Ele se machuca no primeiro jogo contra o New York Jets. O Tom Brady entra no time, substitui e nunca mais deixa a equipe, né? E foi uma decisão polêmica, mas fundamental, obviamente, para a dinastia da franquia. Os Patriots vencem 3 Super Bowls em 4 anos. Eles vencem o Super Bowl 37 contra os Rams, o 38 contra o Carolina Panthers. Eu sempre me enrolo qual é a ordem, Panthers ou Eagles e Panthers. Mas aí depois eles vencem o 39 contra o Philadelphia Eagles, 24-21. Tem jogos apertados, jogos decididos por chutes do Adam Vinatieri. E essa primeira era se encerra numa polêmica, né? Numa controvérsia que foi o Spygate. Em 2006 a equipe foi punida, 2007, desculpa, foi punida por o Spygate, espionagem e tal. Eles estavam gravando sinais dos treinadores adversários para tentar descobrir o que cada sinal significava de um local proibido. Eles estavam gravando da própria sideline, gravando a outra sideline. Gravar sinais não era proibido pela NFL, e acho que ainda não é. Mas, até porque tem câmeras e tal, TV e tal. Mas o local de onde os Patriots estavam filmando era proibido. Os Patriots estavam violando as regras. Eu não acho que era uma coisa ultra maquiavélica, porque Spygate soa como se os Patriots estivessem, sei lá, com um espião dentro das franquias que eles fossem enfrentar e tal. Tem uma história de que os jogadores dos Rams acreditam que foram espionados antes do primeiro Super Bowl que os Patriots venceram contra os Rams, mas nada nunca foi provado. A equipe acaba punida perdendo uma escolha de primeira rodada, multa para o Bill Belichick, multa para a franquia, mas as outras franquias sentem que não foi uma punição exemplar e fica muito ressentimento contra os Patriots, como era o Roger Goodell, comissário na época, e aí tem uma decisão polêmica que ele destrói todas as fitas e tal, depois que a punição foi dada, que os donos não gostaram. E o impacto disso, desse ressentimento, veio no Deflategate, que foi algo extremamente trivial, né? O Deflategate, as bolas de futebol americano que os Patriots estavam usando estavam levemente, estavam um pouco abaixo do nível permitido, isso em 2015. Isso foi percebido quando um jogador dos Colts interceptou o Tom Brady, e aí ele entrega a bola pro árbitro e fala, pô, essa bola aqui tá um pouco murcha, mas tipo, como se estivesse jogando futebol, um time de futebol, quando o jogador percebe que a bola tá murcha, ele dá a bola pro árbitro pra trocar, né? E aí tem aquela suspensão do Tom Brady por 4 jogos, a equipe perde escolha de primeira rodada, multa gigantesca e tal, que foi desproporcional, mas foi desproporcional porque os outros donos sentiam que os Patriots não foram punidos de verdade no Spygate, né? E então é uma para compensar a outra, não deveria ser assim, mas enfim, foi assim que aconteceu. 2011, os Patriots um ano só assim aos playoffs, foi o ano que o Tom Brady, e depois dos 3 Super Bowls, né? Eles não foram aos playoffs em 2002. Eles não vão aos playoffs em 2008, que foi o ano da lesão do Tom Brady. 2007 tiveram a campanha perfeita, impedidas pelo New York Giants, de nada mundo.
2008 não vão aos playoffs, vencem 11 jogos com o Tom Brady, mas Tom Brady se machucou na primeira partida, eles não chegam na pós-temporada. E aí, estão sempre indo para os playoffs, mas não estão chegando longe, né? Não estão conseguindo o título, né? Eles perdem o Super Bowl pro New York Giants. E aí, 2011, começa a segunda era. Eu acho que é uma dinastia com duas eras. A primeira era com mais defesa e tal. 2007, o Tom Brady vence o MVP e se coloca como na discussão ali. Quem é o melhor quarterback da NFL? Ele ou o Peyton Manning? Ele chega, de fato, nesse patamar. E aí, 2011, o que acontece? Rob Gronkowski emerge como um dos melhores jogadores de futebol americano. Ele é draftado em 2010, ele tem uma temporada de calor muito boa, com muitos touchdowns, e 2011, de fato, se torna ali o melhor tight end na NFL. Tem 1.300 jardas e 17 touchdowns no segundo ano, né? E aí, de início tem o Aaron Hernandez, né, que infelizmente depois cometeu crime, foi preso, história triste, né, ele depois se mata, enfim. Mas tem Wes Welker ali, que é substituído pelo Julian Edelman. É a segunda era do New England Patriots, né, que era um time mais balanceado, com um ataque muito bom também, um ataque muito preciso. E essa dupla aí, Tom Brady e Gronk, eles vencem 3 Super Bowls em 5 anos, vão a 4 Super Bowls nesse período, perdem um pro Philadelphia Eagles, vencem aquele Super Bowl 49 contra o Seahawks, da interceptação no Malcolm Butler, e acho que hoje em dia a gente perde um pouco o contexto desse Super Bowl, porque os Patriots foram campeões da temporada 2004. Então, em 2014, eles não tinham vencido outro Super Bowl, tinham perdido 2 Super Bowls no caminho, os 2 para os Giants. O argumento contra os Patriots, contra Tom Brady, era, depois que eles descobriram o Spygate, não conseguiram mais vencer Super Bowl, né? Que coincidência e tal. Então, havia uma pressão muito grande para os Patriots voltarem a vencer um Super Bowl, né? Para enterrar qualquer especulação, e eles conseguiram de uma forma espetacular, né? Vencendo 3 Super Bowls em 5 anos. Esse primeiro Super Bowl, na minha opinião, decreta o Tom Brady como o maior quarterback de todos os tempos. Os outros são 2 cerejas no bolo, e o do Tampa Bay Buccaneers, uma terceira cereja no bolo. E aí vem o final melancólico da era Tom Brady, né? O que aconteceu? O Tom Brady estava ficando velho, óbvio, não mostrava muitos indícios de declínio, mas a idade estava chegando, 37, 38 anos e tal. E o Bill Belichick queria seguir o que foi reportado na época, né? O quão preciso isso só o Bill Belichick e o Robert Kraft sabem. E o Bill Belichick queria seguir com o Jimmy Garoppolo, um quarterback que ele selecionou na segunda rodada em 2014, então um cara que ele acreditava. Só que o Tom Brady estava ficando incomodado com a presença do Jimmy Garoppolo, e o Robert Kraft era 100% fechado com o Tom Brady. O Tom Brady continuava jogando bem, aí teve polêmica e tal, rumores sobre insatisfação, o Bill Belichick não era fã do Alex Guerreiro, né, que era o treinador pessoal do Tom Brady e tal, não sei o quê. E o Robert Kraft mandou o ultimato. Tem que trocar o Jimmy Garoppolo e a gente vai com o Brady até o fim. Foi o que aconteceu. Ele foi trocado de Jimmy Garoppolo em 2017 para o San Francisco 49ers. Depois disso, os Patriots vencem mais um Super Bowl, né? Vencem o Super Bowl 53 contra o Los Angeles Rams. 2019, o Tom Brady não tem um bom ano. A equipe perde para o Tennessee Titans no wild card, mas não tem um bom ano, com um ataque muito ruim do New England Patriots, né? E o quanto que foi problema de declínio do Tom Brady e o quanto que era o time muito ruim dos Patriots, né, os padrões dos Patriots, ficou comprovado no ano seguinte, quando o Tom Brady vence o Super Bowl, né? O Tom Brady vence o Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers, a equipe toma a decisão, vamos seguir em frente sem o Tom Brady. E algo que se fala que nunca ficou, algo que incomodou muito o Robert Kraft, né? Deixar o Tom Brady sair, e aí os Patriots passam pelo aquele carrossel de Ken Newton, Mac Jones, Bailey Zappi, e o Tom Brady jogou 2 anos em alto nível no Tampa Bay Buccaneers. Mas enfim, a equipe nunca conseguiu
encontrar uma... O erro foi em 2020 não ter começado uma reconstrução. Você poderia estar num estágio melhor, né? Você poderia ter tancado um ano, selecionado um quarterback e tal, e claro, tem um risco. Você selecionou o Mac Jones, que era considerado um dos melhores quarterbacks da classe, né? Mas o Bill Belichick nunca de fato quis ter que reconstruir do zero, né? E aí você vence 7 jogos em 2020, não vai aos playoffs, vence 10 e perde para os Bills, atropelado pelos Bills nos playoffs em 2021, 8 jogos em 2022 e o desastre desse ano, 4 vitórias, 13 derrotas, a pior campanha de longe da franquia em 20 anos e enfim, tudo que vocês viram esse ano. E aí chegou um ponto que o Robert Kraft, que não é nenhum garoto, ele, eu quero ver um Super Bowl antes de eu morrer e não sei se vai ser com Bill Belichick, né? Então ele faz a decisão de... É uma decisão de... O Bill Belichick foi demitido. Não é... Foi anunciado como um acordo e tal, não sei o que. Ele foi demitido. O Bill Belichick não vai continuar, não vai se aposentar. Ele tem se falado muito do interesse do Atlanta Falcons, e eu acho que outros times vão se interessar, por mais que ele não seja nenhum garoto, 71 anos, eu acho que um time que tenha interesse ali em competir agora, eu acho que faz sentido, porque o Bill Belichick ainda é capaz de montar uma grande defesa. Ele precisa de um cara forte no ataque, o que ele não teve desde que o Josh McDaniels deixou a equipe para ir para os Las Vegas Raiders. E ele precisa de um executivo forte, porque muito vem se falando sobre você precisa contratar um novo general manager para os Patriots para tirar o poder do Belichick. Ele nunca não vai ter o poder, né? Porque ele é o Belichick. Se ele falar que ele quer um jogador, ele vai conseguir o jogador. Só que você precisa de um cara forte que possa dizer não pro Bill Belichick, né? E eu acho que em New England seria impossível. Em outra franquia, eu até consigo ver isso acontecendo. Então, eu acho que Commanders é uma possibilidade real. O Falcons parece pintar como favorito. O Chargers, pela presença do Justin Herbert, eu acho que acho que é interessante. E o Bill Belichick tem como objetivo se tornar o head coach com mais vitórias na história da NFL, né? Ele é um cara muito ligado na história. Não é simples, ele precisa de 26 vitórias para empatar com o Don Shula, 27 para passar. Isso daí são uns 3 anos, assim, vencendo 9 jogos, né? Não é nada simples, né? Ele já tem 71 anos. Mas eu acho possível, e eu não acho que foi a última vez que a gente viu o Bill Belichick. A questão do Bill Belichick GM, o início da era New England Patriots, ele foi formidável. Sim, os primeiros 10 anos dos Patriots, ele tomou muitas decisões duras que hoje em dia são elogiadas, né? Ele tinha muito aquela coisa de se livrar do jogador um ano antes, ao invés de esperar o declínio dele. Ele, no final da década de 2010, ele tem uns anos bem ruins draftando, início dos anos 2020, mas nos últimos 2 anos a equipe voltou a draftar bem. Draft tem muita sorte envolvida, muita aleatoriedade. Então, se você pega uma amostragem um período muito grande, tem pouca diferença. Assim, tem alguns casos extremos, positivos ou negativos, mas em geral, todo mundo tem o mesmo desempenho. E eu acho que o desempenho do Bill Belichick nesses 23 anos com o New England Patriots é positivo. Teve períodos melhores, períodos piores, mas eu não acho que o Bill Belichick GM era péssimo. Não, o Bill Belichick GM não era tão bom quanto o Bill Belichick Head Coach, mas ainda assim ele fez um bom trabalho, né? Ele construiu um elenco que venceu 6 Super Bowls, né? Quer dizer, vários elencos, né? Basicamente, o único ponto que conecta a primeira dinastia para a segunda, né? O primeiro tricampeonato em 4 anos, né? Não dá pra chamar de tricampeonato, né? Mas primeiro período de títulos pro segundo período de títulos é o Tom Brady. E o próprio Bill Belichick enfim, um grande treinador, maior treinador da história da NFL. E é curioso que ele e o Nick Saban, porque eles são muito amigos. Nick Saban, discutivelmente o melhor head coach da história do futebol americano universitário. Os dois se aposentam dentro de 24 horas. O Saban foi assistente do Bill Belichick.
E agora eu vou jogar a bola pra mim e pro Felipe Lawrence para falar sobre a saída do Pete Carroll do Seattle Seahawks e a aposentadoria do Nick Saban. Não, a gente vai falar alguns momentos, até agora o Bill Belichick não se aposentou e tal, ignora isso, que você já escutou aqui no começo. Aproveitar a janela que é complicada, a agenda do Felipe, para falar sobre o Pete Carroll, que também é um cara muito importante. Felipe, um dos nomes mais importantes da NFL no século XXI, né? Não digo só da NFL, mas do futebol americano em geral. Um cara que também marcou muito o universitário, com um legado muito grande. E um cara que marcou muito a história, um legado que é muito, muito enorme. Acho que quando a gente for analisar mais friamente o que o Pete Carroll fez, né, daqui a alguns anos, a gente vai ver realmente o grau de importância que ele teve pro esporte. Verdade, concordo. É um cara que começou a carreira como assistente no futebol americano universitário, passa para a NFL, vai subindo cargos até se tornar head coach do New York Jets em 1990, aos 39 anos. Na verdade, desculpa. Ele se tornou coordenador defensivo em 1990, assume como head coach em 94, não foi bem, não foi assim um desastre, mas 6 vitórias, 10 derrotas, deixa a equipe, tem mais uma oportunidade como head coach na NFL em 1997 com o New England Patriots, vence jogo de playoff com o New England Patriots, que era, acho que é justo dizer, que era uma das franquias de menos sucesso na NFL até aquele momento, pré-Belichick e Tom Brady, né, Felipe? O Pete Carroll ele assumiu o Patriots numa época que o time ele não era respeitado, né? Porque o Patriots, para quem conhece um pouco de história da NFL, era um time que nunca conseguiu grandes coisas, é um time que na época quando ele assumiu não era tava no começo ainda foi logo depois, né, do Robert Kraft comprar a equipe, então não era uma situação em que foi boa pro Pete Carroll, então não tinha como desenvolver tanta coisa naquela equipe. Foi uma situação meio ruim, até porque ele teve que superar, foi logo depois do Bill Parcells como técnico, né? Então foi uma situação bem ruim para assumir aquela equipe naquele momento, não foi muito legal para ele. Ele assume ali depois de uma saída meio polêmica do Bill Parcells, né, que é um dos maiores head coaches da história. Que aposentou, né? Ele teve uma briga ali com o Robert Kraft, se eu não me engano. E aí ele vai pros Jets, e aí, enfim, aí não podia ir e tal, sei o que, uma polêmica. Aí ele vai pro futebol americano universitário. A gente vai passar pela carreira fazer a linha do tempo da carreira do Pete Carroll aqui e passar por alguns dos pontos mais importantes para fazer um resumo desse cara que pra mim é um dos maiores nomes, como a gente falou aqui, dos maiores nomes do futebol americano no século XXI, principalmente. E no final a gente vai fazer um ranking atualizado dos cargos disponíveis, que foi um dos assuntos do podcast de ontem, mas agora tem um cargo aberto, além, né? São 7 cargos, então eu coloquei ele aqui no meu ranking e tô curioso também para saber a opinião do Felipe. Mas, enfim, ele deixa o New England Patriots em 1999 e vai para o futebol americano universitário, né? Ele assume a Universidade USC. Ali, ele assina em dezembro de 2020, na primeira temporada 2001, e lá ele tem muito sucesso. Ele vence um título do futebol americano universitário, perde o outro para a Universidade do Texas e foi uma das universidades mais bem-sucedidas na década de 2000, né, Felipe? Naquele time, aqueles times que acho que as principais estrelas, Matt Leinart, Red Bush, Landale White, e ele acaba se tornando um dos maiores treinadores, acho que dá pra dizer, do futebol americano universitário, né? A gente tem que fazer justiça aqui. Na verdade, ele ganhou 2 títulos. O título de 2005 foi retirado, né, por conta dos pagamentos que a universidade fez pro Red Bush. O Red Bush perdeu o Heisman, coisa que hoje não seria problema, né? Então, assim, E rapidinho, acho que a diferença do que ele fez e do que os outros times faziam na época, as universidades, acho que ele foi pego, né? Exatamente. É uma situação que todo mundo fazia e pegaram, mas assim, foi
O Red Bull ele ganhou um carro. Ganhou $2.000 e perdeu o título, perdeu o Heisman. Então, assim, no papel, nos livros de história, só tem o título de 2004, mas ele ganhou em 2005 também. E eram times muito bons, porque o Pete Carroll ele já era aquele cara enérgico, já era aquele cara... O mesmo cara que ele foi no Seahawks, ele era em USC. Então, para recrutar jogadores do colegial, ele se dava muito bem, ele se conectava com os jogadores. Óbvio que você já tinha aquela universidade, que já era uma universidade bem conhecida, uma universidade tradicional, mas ele conseguiu fazer bons recrutamentos, trouxe bons jogadores. Carson Palmer foi um cara que ele recrutou lá, Matt Leinart foi outro cara que ele recrutou, 2 quarterbacks muito bons pro universitário, né, que tiveram boas carreiras lá. Red Bush, que a gente falou agora. Então, montou bons times, teve um grande sucesso lá na USC, que foi uma das grandes universidades da década de 2000. Então, e foi uma transição rara, porque era difícil a gente ver caras que iam da NFL para o universitário. A gente via muita gente indo do universitário para a NFL. A gente viu o Jimmy Johnson, a gente viu o Barry Switzer, Bill Walsh, e deu uma parada. E o Pete Carroll foi o primeiro que fez o caminho inverso, né? E deu muito certo. E é um cara que trouxe essa mentalidade de NFL para o universitário, um negócio que muito da profissionalização que ele levou. Pagar os jogadores. Pagar os jogadores, mas assim, muito da profissionalização de como é estruturado o departamento de futebol americano dentro de uma universidade, foi ele que trouxe para a USC e se tornou modelo para todas as outras universidades. Então ele é muito acreditado nisso, pela inovação administrativa que ele trouxe. Me perguntaram hoje lá no Twitter se ele vai entrar no Hall da Fama nos dois, do profissional, né, lá de Canton, e também no de Atlanta, que é do universitário. Acho que no universitário não, por conta dessa ladainha do título que tiraram, mas deveria entrar nos dois por conta de tudo que ele fez no universitário. Acho que até mais no universitário, por conta de toda a influência que ele trouxe para a evolução do esporte. Muito do que a gente vê hoje do esporte, administrativamente, do futebol americano universitário, foi ele que implementou lá em USC. 7 temporadas consecutivas com pelo menos 11 vitórias, né, que é realmente um feito impressionante, né, porque esses elencos vão mudando muito, né, e ele manter nesse nível alto, e ele sai um ano antes da merda estourar, se eu não me engano, né, se eu me lembro bem. Acho que ele já tá no Seahawks quando a história começa a sair, né, do pagamentos e tal, que hoje em dia não seria nada, mas naquela época foi bem polêmico. Hoje em dia o Caleb Williams ele mora numa cobertura paga pela universidade, cara. Então, assim, é o tipo de polêmica que hoje seria uma polêmica vazia, né? Mas volta 12 anos atrás, foi uma polêmica enorme. Uhum. E o Pete Carroll, ele foi banido, né, de voltar para o universitário naquela época. Então, ele saiu logo antes de estourar. Muita gente falou que ele saiu exatamente porque ele sabia que ia estourar tudo. Enfim, ele saiu, foi pro Seahawks e a coisa estourou na mão do Lane Kiffin lá em USC. Verdade, mas realmente foi uma passagem de muito sucesso dele, né? E o futebol americano universitário é isso, né? Até antes da era do NIL, o cara ficava lá alguns anos e saía. O ideal era sair antes da merda estourar. E aí cada um por si, Deus por todos. Ele assina com o Seahawks em 2010 e ele é o head coach na era de maior sucesso da história da franquia. Primeiro ano, ele leva um time capenga do Seahawks ali pros playoffs, vence um jogo de playoffs contra o New Orleans Saints, que você ouvinte com certeza conhece, mesmo que você não acompanhasse a NFL na época, que foi o Beastquake, que foi aquele touchdown absurdo do Marshawn Lynch, uma das maiores jogadas da história do futebol americano. E ali o Seahawks tem um período de 3 drafts consecutivos que montam o que foi um dos times de maior sucesso nessa década de 2010. Draft de 2010, a equipe
escolhe Russell Okung, left tackle, Earl Thomas, free safety, Golden Tate, wide receiver, Walter Thurman, de cornerback, que foi titular por um tempo, e Ken Chancellor. Isso num draft só é um negócio assim, absurdo. 2011, a equipe seleciona o KJ Wright, Richard Sherman e Byron Maxwell, 3 caras importantíssimos nessa defesa. 2012, a cereja no bolo em cada lado da bola. Bob Wagner na segunda rodada, Russell Wilson na terceira rodada. E eu acho que o nome do Russell Wilson hoje em dia tá bem mais em baixa, mas ele logo de cara se tornou um grande quarterback. Não era para ele ser o titular, era para ser o Matt Flynn, que assinou depois de um contrato grande, depois de jogar bem, acho que o último jogo dos Packers na temporada 2011. Mas o Russell Wilson vai tão bem no training camp, na pré-temporada, que ele assume a titularidade e os Seahawks chegam no Divisional Round, né? Eles vencem um jogo contra o Washington, então Redskins, e ali começa um período de muito sucesso do Seattle Seahawks. 2 pontos aqui, Felipe. Esses caras todos que a gente citou, a maioria deles não eram caras assim de grande pedigree, né? A gente tem Golden Tate, escolha de segunda rodada, Ken Chancellor, escolha de quinta rodada, KJ Wright, escolha de quarta rodada, Richard Sherman, escolha de quinta rodada, Bob Wagner, escolha de segunda rodada, Russell Wilson, escolha de terceira rodada. Aqui que eu acho que é o ingrediente especial que o Pete Carroll trouxe para o time dos Seahawks, principalmente nesse início da década. Claro que foram grandes achados no draft, mas se eu tivesse que destacar uma característica do Pete Carroll, é o quão bem ele desenvolve jovens jogadores, e foi isso que ele fez em Seattle, e também o fato dele ter dado a oportunidade do Russell Wilson ser titular, porque eu não sei se tem muitos head coaches que o time assinaria um contrato caro com um quarterback free agent, e mesmo assim eles colocariam o quarterback de terceira rodada para jogar. Eu acho que essa é a grande força do Pete Carroll como head coach na NFL. Eu não sei se tem muita gente que assiste NFL há muito tempo, que ouve aqui esse podcast, muita gente das antigas, mas você se lembra que a grande polêmica era que o Russell Wilson era um quarterback muito baixo para a época. Era um quarterback que era impossível ser titular na NFL. E o Pete Carroll, ele bancou essa escolha de quarterback. E foi corajosa da época. Porque não era um negócio que era inimaginável. Porque quarterback na NFL, até 2010, 2011, 2012, era 1,90m pra cima. Você não tinha abaixo disso. Era o Drew Brees então, assim, e mais ninguém, né? Mas o Drew Brees era um outlier, assim, um outlier do outlier. Não era uma situação em que normal. Então, assim, era uma coisa que, quando teve essa decisão do Pete Carroll, decidiu colocar o Russell Wilson como titular, foi muito questionada, muito debatida, porque falou, pô, é um cara que é um novato, pouca experiência, só teve uma temporada de experiência lá em Wisconsin, um cara que não muito baixo, tem todas aquelas dúvidas. Então, o Pete Carroll, ele ter esse olhar, né, ter esse tato de ver um cara, de tê-lo selecionado no draft, e saber que um cara que tem esse potencial de ser o que o Russell Wilson se tornou, além de todos esses jogadores que você citou, né, de pegar no draft, ter toda essa... E não é sorte, né? A gente fala, pô, draft é sorte, não é. Assim, óbvio, você tem uma questão de o jogador vai sofrer lesão, não vai sofrer lesão, vai fazer merda, não vai fazer merda, óbvio que tem, mas é muito desenvolvimento. E o Pete Carroll trabalha muito esse desenvolvimento do jogador. Eu acho que o sucesso que ele teve no USC, de desenvolver jogadores, de fazer esse recrutamento, ele trouxe para os Seahawks. Então, teve essa transposição. Então, a gente fala muito do legado, né? Vai falar muito do legado do Pete Carroll. Tipo, ele não é um cara que a gente vai lembrar do legado dele como um inovador tático, né? A gente não vai falar do cara, o Pete Carroll inovou o ataque da NFL, a defesa da NFL, mas é um cara que montou grandes times, um cara que desenvolveu grandes jogadores e um cara que conseguiu
teve a coragem de botar jogadores que técnicos mais ortodoxos não teriam essa coragem. Mesmo Richard Sherman é um jogador que era muito contestado, um cara que no draft não era longe de ser uma unanimidade. É um cara que foi wide receiver na maior parte da carreira em Stanford, né? Exato. Um cara que fez uma conversão para cornerback tarde na carreira lá em Stanford. E foi um cara que o Pete Carroll bancou na posição. Então, o legado do Pete Carroll é exatamente essa, do cara que conseguia observar talentos e conseguia, bancava e dava certo. E é muito disso, né? Muito do cara que conseguia ter essa visão de longo prazo do que ele queria e deu resultado, né? Durante grande parte da passagem dele lá no Seahawks, deu resultados frutíferos, né? Um título e um vice. Eu acho que qualquer torcedor de qualquer time gostaria disso, né? Então acho que é um cara que teve esse trabalho muito bom lá, né, no Seahawks. Sim, verdade. E a questão, eu acho que você tocou num ponto bem interessante, que a gente não vai lembrar do Pete Carroll por ser um grande inovador tático mesmo, porque o grande ponto dessa defesa do Seahawks, e ele é um ex-coordenador defensivo, né? Então ele é um cara desse lado da bola, era que a defesa dele era simplificada, né? A grande força da defesa era ter os jogadores, eles não precisavam pensar tanto em campo, né? Eles tinham que vencer o matchup deles. Você tinha um baita cornerback no Richard Sherman, um dos maiores da história. Aí você tinha Byron Maxwell, você teve Walter Thurmond, como eu falei, teve o Brandon Browner também. Você tinha das melhores duplas de safeties da história da NFL, Ken Chancellor Thomas, um baita linebacker, uma linha defensiva que ora era Michael Bennett, Cliff Averill e tal. Então era vencer o seu matchup, né? Ele se preocupava muito com os jogadores, não era uma defesa tipo Bill Belichick, que era um plano totalmente diferente a cada jogo, que disfarçava cobertura e tal, não sei o que. Era uma defesa muito mais simples, que deu muito certo nesse período, né? A equipe vence o Super Bowl 58, atropela o Denver Broncos desde o início daquele jogo em Nova York, 43-8, e foi um domínio completo. Eu acho que se você faz um torneio com os vencedores do Super Bowl, o time que venceu cada Super Bowl aí, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, eu acho que esse time do Seahawks tem um grande argumento para ser talvez o melhor, porque era o Russell Wilson entrando no auge, era o Marshawn Lynch nos últimos bons anos dele, você tinha Golden Tate do Baldwin e o Percy Harvin, uma linha ofensiva boa, não era ótima, mas boa, e uma defesa historicamente boa. Você acha que é exagero dizer que foi um dos melhores times que venceu o Super Bowl recentemente? Eu não acho. Eu acho que é um grande time, foi um time dominante, né, naquele Super Bowl. Então, porque todo o contexto, né, daquele Super Bowl foi engraçado, né? Porque é um time que começou a temporada, começou uma temporada que foi mais ou menos, foi uma temporada que começou meio atípica pro Seahawks, e um time que foi ganhando corpo, né? Que chegou muito forte nos playoffs e até culminar no título, né, no Super Bowl. Eu acho que muito daquilo que a gente fala dos times que chegam forte na hora certa, aconteceu com o Seahawks naquela temporada. Então, se você coloca aquele time, naquele momento, contra qualquer outro time de Super Bowl, acho que luta de igual para igual. Acho que você não fica atrás de nenhum desses não que a gente pode falar aqui nos últimos 15 anos, não. Tem alguma versão dos Patriots que também entra na discussão. Eu acho que o primeiro Kansas City Chiefs com Tyreek Hill e Travis Kelce e tal, mas eu acho que é um time que certamente está nessa discussão. E aí vem o Super Bowl 49. E foi um ponto discutido exaustivamente, mas eu acho que a gente pode fazer aqui por uma última vez, lembrar desse momento, que foi um dos maiores Super Bowls da história. Um grande jogo entre Seattle Seahawks
e New England Patriots. Os Seahawks viram o jogo, os Patriots viram de volta, e aí tem a interceptação do Russell Wilson. Eu acho que o núcleo veterano que estava ali desde 2011, 2012, eu acho que ele nunca se recuperou. O Richard Sherman, ele nunca conseguiu superar aquele momento, né? E eu tava revendo o lance hoje, porque eu queria me preparar. Vou fazer uma pausa dramática aqui. Não é uma decisão absurdamente errada como as pessoas pintam o fato do Pete Carroll ter chamado um passe naquele momento. Eu acho que a jogada foi ruim. Eu acho que o Malcolm Butler fez uma jogada incrível, uma leitura fantástica, e ainda tendo feito a leitura, ele conseguiu fazer a jogada, né? Desempenhar o papel dele, quebrar ali, que era basicamente um passe rápido ali, um screen que eu não lembro agora, era o Doug Baldwin que ia receber a bola? Quem que ia receber a bola? De cabeça não lembro. Era um dos wide receivers do Seahawks que iam receber a bola, um passe rápido que acaba interceptado. Era uma segunda descida para 2 jardas. A equipe tinha corrido com o Marshawn Lynch e ficou ali uma jarda e meia mais ou menos. Não conseguiu entrar na endzone na primeira descida. E a questão ali era, se você corre com a bola, você teria que pedir o tempo se não entrasse na endzone. E aí você teria que passar 2 vezes a bola, com certeza. Aí a defesa dos Patriots sabia o que estava por vir. Passando a bola ali, ou você faz o touchdown, ou o passe incompleto para o relógio, e aí você tem a oportunidade de correr com a bola na terceira ou na quarta descida. Acabou que o resultado foi o pior possível, a chamada não foi boa, mas eu acho que o erro, e aí cai na conta do Pete Carroll, cai na conta do Russell Wilson, é que naquele passe longo pro Jermaine Kersey, de 40 jardas, que coloca o Seahawks na red zone, a equipe não consegue se alinhar a tempo para fazer uma jogada e precisa queimar um tempo. Se você tivesse 2 timeouts ali, você poderia correr com a bola 2, 3 vezes até entrar na endzone. E você tinha um dos melhores running backs da NFL. Tem aquele caos ali. Sim. Rapidinho, só para complementar meu raciocínio, que eu dissequei de novo esse Super Bowl. E aí na jogada em si, depois da corrida do Marshawn Lynch, tem um caos de novo pro time se alinhar. E aí o Doug Baldwin se alinha no lado errado, o Russell Wilson tem que ajeitar a jogada, passa tempo no relógio. Ali era uma situação que, se é touchdown, quem seria criticado era o Bill Belichick. Porque era uma situação para ele ter pedido tempo, para ele garantir que ele receberia a bola de volta com algum tempo ali, que seria uma situação de chutar um field goal para empatar e levar para prorrogação. Mas eu acho que você pode fazer o argumento que o Bill Belichick congelou naquele momento, e você pode fazer o argumento que ele sentiu que o Seahawks estava em tilt ali, estava num caos, e que eles iam fazer alguma merda. E se foi isso, foi uma boa aposta, e o time acabou cometendo um erro, uma chamada ruim. Mas eu acho que você pode culpar muito mais o Pete Carroll e o Russell Wilson. A gente tá falando de Pete Carroll, né? Pode culpar muito mais o Pete Carroll pelo caos do time ali, de não conseguir se alinhar e precisar pedir um timeout, de chamar uma jogada ruim, de ter dificuldade para se alinhar na jogada que não foi boa, a chamada em si, do que a decisão em si de passar a bola. Eu concordo inteiramente com o que você falou. Eu ia só pontuar exatamente isso. Que o que eu mais me lembro dessa jogada foi o caos do Seahawks tentando se posicionar em campo, porque realmente foi uma situação de que o time desesperado, né? Porque não queria gastar tempo e os jogadores eles não estavam conseguindo se posicionar em campo. E eu acho que isso facilitou um pouco a leitura do Malcolm Butler de toda a situação, porque ele estava bem posicionado, né? Ele estava muito bem na marcação. E 2, também que o passe foi muito ruim, né? O passe do Russell Wilson naquela situação lá, que desespero, foi muito fácil. Acho que se o Pete Carroll tivesse um tempo naquele momento, eu acho que o Pete Carroll teria pedido um tempo, porque não era muito desesperador, né? Aquela situação do Seahawks ali naquele momento do time.
Eu acho que óbvio que você olhando agora de agora retrospectivamente você fala, porra, os times dos caras deviam ter jogado o cara corrido com o Marshall Lynch estava comendo o jogo, etc e tudo mais. E sim, ok. Mas é bem o que você disse, se o time corre com a bola, o relógio ia correr, ia comer contra, né? Ia ser muito contra, porque o time ia ser obrigado a fazer esses 2 passes e ia dar chance do Patriots ter tempo no relógio, né? Então, assim, se o Patriots, o Seahawks não consegue nada na terceira descida, não consegue nada na quarta descida, o resultado ia ser o mesmo da interceptação, né? O Patriots ia sair com a vitória. Então não é tão fácil assim, né? Acho que o caos, toda aquela situação lá, acho que faltou um pouco de administração de jogo, que é um dos problemas do Pete Carroll durante toda a passagem dele no Seahawks, foi de administração de situações de jogo, as situações de crise, né? Então naquele momento lá acho que foi o maior momento de crise, né, do Seahawks, e ficou bem evidente esse problema do Pete Carroll naquela hora. Verdade, né? Relógio, não acho que nunca foi a força dele, né? Ele é um cara que ele melhorou nos Relógio últimos... desafio. É. E questão de quarta descida também, algo que ele melhorou nesses últimos 2 anos, mas ele era extremamente conservador, né? Mas é assim, você terminar uma carreira, uma passagem por um time com 2 idas ao Super Bowl e um título é maior do que, sei lá, 95% dos head coaches que passam um período de tempo em times da NFL, né? Então, o geral dele é muito positivo. Só que eu acho que o time nunca se recupera depois disso. Eu acho que o Richard Sherman nunca conseguiu aceitar, o Thomas e tal. E aí, claramente, você começa a ver evidências, que acho que em retrospecto a gente consegue identificar melhor. A gente consegue ver evidências do que foi se tornando cada vez mais um problema, que foi a transição de um time que tinha como identidade a defesa e passando para o time que tinha como identidade o Russell Wilson, que ele vai subindo ali e ele é, por um período significativo, um dos 5 melhores quarterbacks da NFL. É um cara que é muito cotado para prêmio de MVP, e eu acho que aí o Pete Carroll talvez seja um erro dele, do John Schneider, general manager do Seahawks. Talvez eles tentaram segurar a base por mais tempo do que deveriam, porque eu sentia que conforme esses jogadores foram envelhecendo, o Thomas, o Richard Sherman, Chancellor, o Wagner e tal, eu acho que eles ficaram meio cansados do Pete Carroll e insatisfeitos com a franquia meio que se reposicionando como deveria ao redor do Russell Wilson. Ainda assim, a equipe vence jogos de playoffs e tal, mas sempre deu a sensação que o time poderia jogar um pouco melhor do que jogou, e o clima nunca pareceu o ideal nos próximos, sei lá, 5 anos em Seattle. Eu concordo, eu acho que você perdeu um pouco dessa identidade, né, depois do Super Bowl 49, muito por conta dessa mudança, né, de filosofia. Vamos focar muito no Russell Wilson. E quando você mudou essa característica, os jogadores foram envelhecendo, você não conseguiu repor muito a altura, né, os jogadores. Acho que aí você cai um pouco nessa questão do draft, que você é impossível você ter sorte sempre no draft. Você vai fazer escolhas de jogadores que não vão render, porque é natural que isso aconteça. Então, você vai pegar jogadores que não vão se desenvolver do jeito que você escolhe. E foi o que aconteceu com o Seahawks. Tem muitas escolhas que não deram certo, e acabou que a defesa, aquela Legion of Boom, a renovação não deu certo. E quando o Russell Wilson começou a ter queda de produção, aí o time não caiu totalmente de rendimento e caiu nessa vórtice de reconstrução que a gente viu nesses últimos anos, né? E acho que nesses últimos anos do que você teve Geno Smith agora como titular, acho que o time deu uma subida. Acho que o time tá a reta tá pra cima. Acho que o time tá apontando pra cima, mas acho que tá bem longe de ser aquele Seahawks dos últimos anos. Felipe, eu quero concluir o nosso raciocínio do Pete Carroll
mas tem um novo assunto que a gente precisa conversar aqui. Chris Lowe é um repórter confiável da ESPN? É sim. Ele acaba de noticiar que o Nick Saban se aposentou do cargo. Quer dizer, se aposentou como head coach. Nick Saban? Nick Saban is retiring, sources tell ESPN. Saban just informed his team that he's retiring. Aí Caralho. O bicho pegou, hein? Eu tô em choque. Nunca esperaria. Aí o bicho pegou. Você quer mudar o nosso curso pra Nick Saban imediatamente? Você quer 2 minutos pra você respirar? Ou concluímos Pete Carroll e depois a gente fala um pouco sobre o Nick Saban? Podemos concluir. Acho que a gente pode concluir. Vamos concluir Pete Carroll, que a gente já tá na reta final mesmo. Eu quero falar de cargos de head coach também. Mas esse clima perdurou por algum tempo e ganhou muita força com o movimento Let Russ Cook. Deixe o Russell Wilson cozinhar. Que eu acho que assim, foi um exagero na época, mas eu acho que também dizer em retrospecto que estava errado, não sei se 100% errado, não sei se é o certo. Eu acho que faltou um pouco mais de ser um ataque mais progressista com o Russell Wilson, mas a gente viu no Russell Wilson pós-Seahawks que ele claramente tem dificuldades com de querer impor o jogo dele e de não querer desempenhar muito um esquema que não seja o esquema do Russell Wilson. E com isso, a equipe nunca consegue, de fato, ela não compete de verdade. Vai aos playoffs, vence, perde no wildcard, perde no division round, enfim, nunca consegue competir de verdade até que o Russell Wilson é trocado. Que acho que uma decisão que, claro, tem o general manager John Schneider, mas que eu acho que não aconteceria sem o aval do Pete Carroll, que em retrospecto é uma das melhores decisões da história da NFL. Não acho que é um exagero dizer isso. E assim termina a era Russell Wilson em Seattle. E como você falou, teve os últimos 2 anos com o Dino Smith, que eu achei que foram bem honestos, assim, né? Mas essa visão de que o Russell Wilson já não era mais o cara, eu acho que também foi importante. E acho que a gente tem que dar méritos pro Pete Carroll também. Se o Russell Wilson tivesse continuado, se eles tivessem insistido no Russell Wilson, a gente estaria gravando esse podcast há uns 2 anos atrás, eu acho. Ano passado, inclusive, acho, porque não daria para segurar, acho que é uma situação boa. Porque eu lembro que a gente gravou um podcast aqui falando que eu falei que o Pete Carroll está sob risco sério de demissão, porque por conta do Russell Wilson. Então era uma situação que estava meio insustentável. Acho que o Dino Smith foi uma grande surpresa, né? Porque ninguém esperava que ele tivesse esse ressurgimento. Então, acho que é muito mérito, né? Muito por conta do Shane Waldron, que se mostrou um coordenador ofensivo bem interessante. Acho que ele vai ter um mercado bem legal agora que desmontaram a comissão técnica dos Seahawks. Mas acho que teve essa visão do momento certo de se desfazer do maior quarterback da história dos Seahawks, né? Então, acho que foi uma decisão corajosa de você tentar dar um reset. Acho que poderia ter sido um reset mais profundo, talvez, mas acho que foi um bom momento. Acho que o Seahawks, acho que nesse momento, a decisão foi uma demissão. O Pete Carroll foi demitido. Eu estava assistindo a coletiva antes da gente começar a gravar. Ele claramente deu a entender que foi uma demissão, que ele tentou argumentar que queria continuar sendo técnico e não conseguiu, e inventaram um cargo que ele nem sabe o que ele vai fazer. Vai continuar na equipe, mas eu tenho certeza absoluta que se algum time fizer uma boa proposta para ele para ser técnico, eu acho que ele aceita, porque eu acho que ele ainda tem energia, acho que é um cara que ainda tem lenha para queimar, mesmo tendo 72 anos. Acho que é um cara que ainda consegue ser técnico de alto nível na NFL. Mas é um cara que eu acho que acho que não vai ficar escanteado no Seahawks, porque é uma situação que eu achei meio estranha, porque vai ter um novo técnico, você vai ter o John Schneider, você vai ter o do Pete Carroll. Eu acho que vai ser uma situação que too many cooks, né? Eu acho que você não tem como
uma situação que possa se desenvolver de uma forma agradável, porque vai ser sempre uma sombra. O Pete Carroll vai ser sempre uma sombra se continuar lá em cima do novo técnico do Seahawks. Já foi meio desconfortável quando era o Bruce Arians com o Todd Bowles ano passado, né? Exato. E o Pete Carroll tem um peso muito maior à franquia do que o Bruce Arians tinha no Tampa Bay Buccaneers, apesar dele ter vencido o Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers também. Mas a coletiva dele não parece um cara que se aposentou. E eu concordo com você. Eu só não sei se algum time iria apostar num treinador de 72 anos, né? Por mais que ele tenha energia, por mais que ele pareça estar muito em forma física e mental ainda. Mas esses últimos 2 anos meio que rejuvenesceram ele. Eu acho que a sorte um pouco no draft mudou um pouco também, porque a equipe começa com 3 drafts historicamente bons, né? Não sei se na história da NFL algum time teve uma sequência de 3 anos draftando melhor do que o do Seahawks, né? E draft, eu discordo do que você falou, eu não acho que é inteiramente sorte, mas tem muita sorte envolvida. E aí meio que vira essa matemática, né? A equipe passa alguns anos ali draftando muito mal, e aí isso vira de novo nos últimos anos, né? Com o DK Metcalf, com os tackles, né? O Abraham Lucas e o Charles Cross, e com o cornerback agora, o Devon Witherspoon, e com outro cornerback agora que me fugiu o nome, que é o... Caramba, Felipe, me lembra aí o nome dele? Sim, eu sei quem é. É o cara que foi de quinta rodada. Sim. Caramba, minha memória. Deixa eu ver aqui. Tariq Woolen. Isso. Então a equipe dá uma rejuvenescida e tal. E que nos leva... Assim, a gente falou, eu acho que eu concordo com o Felipe, que eu acho que ele não tá aposentado. Eu só não sei se algum time vai querer apostar nele aos 72 anos. Se fala de Dan Quinn pro Seattle Seahawks, que eu acho que seria de pouca imaginação, né? Eu acho que você tem que mudar totalmente o perfil. O Dan Quinn, pra quem não sabe, foi assistente do Pete Carroll. Ele era o coordenador defensivo no Super Bowl. Ele era no 58? Ele era com certeza ele era no 49 com certeza. Agora no 48 eu não lembro se ele era. Ele foi 2013 e 2014. Então ele era o coordenador defensivo da equipe nos 2 Super Bowls. Aí ele deixa a equipe pra assumir o Atlanta Falcons. Mas eu acho que você tem que mudar. Tem que vir pra um cara jovem, um cara de ataque. E agora nos leva à discussão sobre o Seahawks, Felipe. O quão atrativo você vê esse cargo? Eu fiz o meu ranking aqui. Eu falei no podcast de ontem. Eu tenho Chargers em primeiro, Commanders em segundo, Titans em terceiro, Falcons em quarto, Raiders em quinto, Panthers em sexto. Eu, Gabriel Martins, colocaria o Seahawks como terceiro cargo mais atrativo. Atrás do Chargers, por ter o Justin Herbert, e atrás do Commanders, por ter a segunda escolha geral. O Seahawks tem um bom elenco, tem um bom general manager, é uma franquia estável, e eu coloco à frente, eu acho que tem um degrau abaixo do Seahawks, aí Titans, Falcons, depois Raiders, e depois um baita degrau pro Carolina Panthers. Como que você vê esse cargo do Seahawks? Eu acho, assim, eu falei ontem no Twitter, eu acho que o melhor cargo para mim hoje é o Titans, por conta, tem uma flexibilidade grande de elenco e tem uma flexibilidade financeira bem grande. Acho que você tem uma posição boa no draft. É uma folha em branco. Tem uma folha em branco. Acho que pro técnico novo, acho que é uma boa, acho que é bem interessante, é um cargo interessante. Em segundo lugar, eu colocaria o Commanders, porque tem a segunda escolha do draft e pode realmente mudar completamente. E você vai ter um novo dono, parece ter uma mentalidade nova, progressista, né, para a equipe, depois de anos daquele inferno que foi o Dan Snyder, para pesadelo nosso, torcedor do Giants, tomara que não dê certo. Mas em terceiro eu colocaria o Chargers, por conta do Justin Herbert, mas eu temo muito pela maldição do Chargers. Então eu não sei se... Extremamente analítico da sua parte. Exatamente, mas assim, o histórico da maldição me pega um pouco. Justo. Eu colocaria o Seahawks em quarto lugar. Acho que o Seahawks ele tem um núcleo jovem de jogadores interessante, mas eu acho que você logo vai ter que trabalhar a posição de quarterback, porque eu acho que o Gene Smith não é a posição, nem o Drew Lock.
obviamente. Acho que você tem uma situação. Tem essa situação que eu falei agora, que vai ter o John Schneider, você vai ter o Pete Carroll em cima, vai ter uma sombra muito grande, então acho que o técnico. Por isso que eu acho que o Dan Quinn está sendo muito ventilado, porque é um cara que conseguiria trabalhar nesse arranjo, que vai ser um arranjo meio maluco. Se for um cara que não tem conhecimento do Pete Carroll, apesar do Pete Carroll falar que não vai trabalhar, não vai se envolver na busca, acho que é inevitável que ele vai se envolver, porque não tem como ele não pedir a opinião dele, né? Exatamente, porque se é um cara que vai ser envolvido nas decisões da equipe, vai estar lá como advisor, né, como conselheiro, então ele vai se envolver. Então, acho que é um cargo que depende muito de como vai ser essa dinâmica dessa diretoria, porque a gente já sabe que a dona não se envolve muito, né? A gente já sabe que ela é meio perdida das ideias, então não tem muita mão firme. Então, acho que porque se tivesse mão firme, teria demitido hoje o Pete Carroll seco, não teria feito esse cargo que nem ele sabe o que ele vai fazer. Então, acho que é um cargo que, por conta disso, eu coloco um pouco abaixo, e também por conta dessa questão que daqui a pouco você vai ter que fazer uma mudança de quarterback mais séria. Eu acho que é um time que não sei se vai, por conta desse núcleo jovem bom de elenco, não sei se vai se posicionar de maneira enfática no draft para conseguir estar posicionado para ter esse quarterback. Então acho que pode ser um técnico meio que de transição que sirva de boi de piranha. Técnico que vai ser demitido porque não vai conseguir fazer essa transição, e é o próximo que vai colher esses frutos do trabalho desse cara que vai ser agora aqui, que vai ser contratado agora esse ano. O último ponto aqui, que eu acho que o Seahawks é um dos grandes candidatos a ser vendido, a próxima franquia a ser vendida, porque atualmente o dono oficialmente é o Trust do Paul Allen, né, que era um bilionário, que era dono do Portland Trail Blazers também, que um dos... Eu li uma matéria um tempo atrás que parece que no testamento do Paul Allen tem uma cláusula que o time não pode ser vendido por X anos. Então acho que tem isso. Eu não sabia. Porque a dona, né, é a Jodie Allen, que era irmã dele, né, e ela herdou. Ela é a controladora do Trust, né? Do espólio, né? Exatamente. Então eu sempre achei que seria. Mas eu não sabia dessa cláusula, realmente. Então apago o que eu disse. Mas é uma grande era do Pete Carroll. Se ele não assumir nenhum time, imagino que ele é um First Ballot Hall of Famer. Não acho que tem nenhum. Técnico não tem muito isso, né? Porque técnico difícil. Técnico entra menos no Hall da Fama, né? E fica meio uma gray area ali se o cara tá trabalhando ou não. Precisa estar aposentado por 5 anos e tal. Mas enfim, uma grande carreira. E eu acho que vai ser um cargo atrativo. Felipe, não estava na nossa pauta, mas a gente tem que falar. Nick Saban se aposentou do cargo de head coach da Universidade de Alabama. Meu Deus. Eu estou chocado. Não pela... Assim, ele tem... O quê? 73 anos. Ele não é nenhum garoto, né? 72 anos. Então, nesse ponto não seria. Mas um cara que chegou na semifinal do futebol americano universitário na última temporada. 7 vezes campeão nacional. Ele tem 201 vitórias e 29 derrotas como head coach, que é um absurdo. O pessoal brinca que ele era o funcionário público mais bem pago dos Estados Unidos, né? Um dos head coaches mais bem pagos dos esportes dos Estados Unidos. Um cara que é muito amigo do Bill Belichick. Foi coordenador defensivo do Bill Belichick em Cleveland. E a pergunta que eu te faço é o maior head coach da história do futebol americano universitário? Ele é o maior head coach da história do futebol americano universitário. Ele é Alabama. Essa é a grande questão. Ele é Alabama. Porque quem que a Alabama vai contratar no lugar dele? É a mesma situação que a Alabama viveu quando o Bear Bryant se aposentou na década de 70. Bear Bryant é o grande técnico histórico de Alabama. Porque você... Treinou Forrest Gump. Exatamente, treinou o Forrest Gump. Quem viu o Forrest Gump é o cara que treinou o Forrest Gump. Mas porque ela é uma situação... Alabama... Tô sentindo você em choque. A gente tem que contextualizar a Alabama de uma situação... Alabama é uma universidade que ano após ano se posiciona como a grande
se posicionava como a grande força do futebol americano universitário. Era a grande força porque sempre recrutava os grandes jogadores, todo mundo queria jogar lá, então era um time que ano após ano fabricava grandes jogadores, porque não era um negócio impressionante. O que eu penso agora? A gente está mudou muito o paradigma do futebol americano universitário. A gente tocou um pouco agora dessa mudança que agora tem pagamento de direito de imagem, né, de nome, imagem de jogadores. Portal de transferência. Mudou muito o trabalho dos técnicos. Talvez o Nick Saban não queira mais trabalhar com isso, né? Não queira ter que se adaptar a isso, porque óbvio, a gente falou que tipo, os técnicos sempre agora veio a notificação do New York Times que se aposentou. Então assim, sempre veio sempre trabalhou, sempre teve aqueles rumores, o Nick Saban paga os jogadores para ir jogar em Alabama, mas é sempre aquela coisa que diz que me diz, né? Nunca se prova esse tipo de coisa. Mas agora que você tem realmente toda aquela situação em que você mudou, que é obrigatório, você tem agora os playoffs expandidos, você tem a questão de superconferência, que você está tendo uma profissionalização maior do futebol americano universitário. Talvez o Nick Saban falou, agora chega uma hora que eu estou muito velho para passar por uma transformação tão grande e eu quero que escolha outra pessoa, alguém mais jovem que consiga trabalhar em cima disso. E agora vai ser uma escolha seminal, cara. Vai ser uma escolha que para Alabama, o próximo técnico de Alabama vai ter que ser uma escolha certeira, porque a Universidade de Alabama hoje se tornou a Universidade de Alabama por causa do Nick Saban. A Universidade de Alabama era uma universidade pequena até o Nick Saban assumir. Era uma universidade pequena, uma universidade regional, e hoje é uma universidade que academicamente é forte por conta do Nick Saban, por conta do time sul-americano. Ok, antes do Nick Saban, era uma universidade forte, tradicional no futebol americano universitário, mas era uma universidade pequena academicamente. O dinheiro que trouxe por conta do Nick Saban, por conta do sucesso, tornou a Universidade de Alabama uma das bem-sucedidas dos Estados Unidos, em termos acadêmicos, de pesquisa. Então, assim, é uma contratação agora que vai ser eleição conclave papal. É um negócio que vai ser bizarro essas próximas semanas. Sim, porque não tem nenhum nome óbvio. Porque os assistentes mais bem-sucedidos dele estão bem empregados, né? Sim. É o Steve Sarkisian na Universidade do Texas, tem o cara de Georgia, que me fugiu o nome. O Kirby Smith. Kirby Smith, que ele não vai sair de Georgia pra ir pra Alabama, né? Não tem como. E, cara, é muito difícil, porque é muito difícil ser o cara depois do cara, né? De repente é um cargo melhor, que o próximo cara vai durar, sei lá, 3 anos no cargo, que ele não vai conseguir chegar perto, e imagino que a gente vai ter nos próximos dias um movimento bem grande de jogadores que, eu não sei se eles já assinaram aquela carta eu não sei se eles podem voltar atrás no recrutamento, mas se puder, imagino. Não pode mais? Não podem. Gente novato que foi recrutado agora já assinou a carta, não pode sair mais. Então acho que o timing também não é coincidência, né? De esperar. Com certeza não. Mas enfim, próxima janela vai ser um portal de transferências agitado para Alabama, né? E é um movimento interessante, esse ponto que você falou, né? Porque com os NILs, né? Os jogadores podem receber. Então, basicamente, você quer um jogador tal na sua universidade? Pega aí os seus ex-alunos ricos e vê aí o que você consegue juntar de dinheiro, né? Por isso que, o Arch Manning tá em Texas recebendo dinheirão, né? O Caleb Williams tava em USC, como o Felipe falou. Mas a gente tem visto um movimento de treinadores assim saindo, né? A gente viu, por exemplo, isso é muito mais no basquete universitário. O Coach K deixou Duke depois de, sei lá, 40 anos na Universidade Duke. Roy Williams também, 30 anos na Universidade de North Carolina, deixou o comando. O Jay Wright também, muito tempo em Vila Nova, não tanto quanto esses caras, mas também um cara muito bem sucedido. Porque, acho que até mais o basquete, né? Porque um jogador sai, outro é um impacto muito maior do que no futebol americano, né? E eu consigo entender esse lado. O Nick Saban,
realmente não querer lidar com essa dor de cabeça, porque o que ele vendia pros caras no recrutamento era, pô, você vai competir todo dia com os melhores jogadores dos Estados Unidos. O cornerback mais difícil que vai te marcar, se for um wide receiver, é o cara que você vai treinar contra. O edge rush é mais difícil de bloquear, vai ser o cara que você vai ter que bloquear no treino. E ou você vai se tornar uma escolha de primeira rodada, ou então não tem como, né? Então fica difícil mesmo. E é um cara que, assim, um sucesso gigantesco. Ele passa por Michigan State, né? Ele foi head coach em Toledo, se eu não me engano, também. E aí é campeão em LSU. Vai pro Miami Dolphins, que eu acho que é um capítulo importante pra gente falar, que ele não dá certo na NFL. E eu acho que é um... Não vou dizer que fechou totalmente a porta, né? Mas a partir do fracasso do Nick Saban no Miami Dolphins, começa a diminuir o número de times da NFL procurando head coaches do futebol americano universitário. Eu acho que tem muito a ver também com os cargos do futebol americano universitário se tornarem muito lucrativos, então a diferença salarial acaba sendo pequena. Mas ele é um clássico exemplo de um cara que é o perfeito para o futebol americano universitário. Na NFL, com os jogadores profissionais, não deu certo. Porque o grande problema dele no Miami Dolphins é que ele tentou tratar os jogadores da NFL como jogadores universitários, né? E não deu muito certo. Teve problemas de montagem de elenco também, mas teve aquela situação que eles deixaram, não conseguiram contratar o Drew Brees, né? Que acabou indo pro Saints, porque o comitê médico do Dolphins não aprovou a lesão no ombro, mas quando ele saiu, né? Quando o Drew Brees saiu do Chargers e estava escolhendo os times, ele ia ou pro Saints ou pro Dolphins. O Dolphins vetou e aí ele acabou indo pro Saints. E aí é toda a história, mas aí foi uma das causas que acabou, foi a derrocada do Nick Saban lá em Dolphins. Mas um dos grandes problemas foi que 2 dias antes dele ser anunciado técnico de Alabama, ele deu uma coletiva falando que ele não ia assumir o técnico de cargo do técnico de Alabama, né? Então, assim, foi uma situação em que ele se queimou muito na NFL por conta disso, né? Porque ele falou, não, eu não vou assumir o cargo de técnico de Alabama, isso é um absurdo. E 2 dias depois ele foi anunciado como técnico de Alabama. Então, assim, é uma situação em que ele se queimou muito, mas mesmo depois disso, foi um nome que chegou a ser ventilado. Mesmo no Giants, você lembra? Lembro. Que quando o Tom Coughlin começou a balançar, tinha rumores que Nick Saban talvez pudesse esse nome pro Giants, chegou a ser entrevistado. Então, assim, foi um nome que chegou a ser ventilado, mas nunca de forma... Acho que nunca foi de forma séria, por conta do que aconteceu no Dolphins, mas é um cara que muito vitorioso no college, né? Ganhou milhares de títulos. Então, assim, acho que não teria porquê ele sair de Alabama, onde ele era indiscutivelmente... Ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia matar uma pessoa na rua, ele não ia ser questionado, para ir para um time da NFL onde ele ia ter que se provar, né? Então, ia ser muita situação parecida com a do Urban Meyer, né? Eu acho que é óbvio que a do Urban Meyer você teve aquela situação medonha, né, dele todo esse campo que com o Nick Saban não ia acontecer, imagino, mas não dá pra botar a mão no fogo. Seria mais ou menos seria parecido, né? Porque não seria um técnico que seria muito questionado, porque na NFL as pessoas não ligam pro que você fez no universitário, né? Você pode ter ganhado tudo, mas na NFL, dane-se, é outro mundo. Você lida com jogadores de outra forma. Então, todo o sucesso que você tem no universitário, você pode ter 200 mil vitórias, 200 mil títulos, na NFL é outra coisa. Então, pro Nick Saban não faria muito sentido ir pra NFL. Então, acho que por conta disso, o nome dele nunca chegou a ser cogitado seriamente para ir pra liga. Verdade, um grande recrutador, eu acho que grande destaque dele, né? Uma mente defensiva também, um cara que soube se adaptar também aos novos rumos do futebol americano, né? Ele,
Alabama com ataques mais abertos, nos anos do Mac Jones, do Tua, do Jalen Hurts antes disso. Tem sido uma das universidades que mais cedeu wide receivers pro draft, né? Mais perdeu pro draft. Tem sido assim, Amari Cooper, Devonta Smith, Julio Jones. Eu tô esquecendo de outros nomes aqui, mas tem 1 milhão, né? Teve Henry Huggs, que foi preso, né? Mas também jogou lá e tal. Mas é um cara que soube se adaptar aos novos tempos. Montava comissões técnicas muito boas. Fazia bons coordenadores. Um cara que ele era um cara de mentalidade defensiva, um cara que tinha histórico defensivo, mas é um cara que, assim, em Alabama ele era mais general manager, né? Ele delegava muito para os coordenadores. Então, um cara que não lançou muito. A árvore, se você vê a árvore de caras que trabalharam com ele e viraram técnicos, é gigantesca. Sim. É gigantesca e de muito sucesso. Então, assim, é um cara que lançou muito técnico, tanto no universitário quanto na NFL. Porque as pessoas brincam que ele recuperava muito técnico, né? Muito técnico que não dava certo, passava com ele e se recuperava e virava técnico de sucesso em seguida. O próprio Steve Sarkisian é um exemplo. Sim. Bill O'Brien, né, foi um cara que depois que saiu do Houston Texans virou coordenador ofensivo lá em Alabama e teve sucesso, né? Então, assim, um cara que recuperava técnicos, um cara que montava comissões técnicas muito fortes. Então, acho que tem esse tato, né? Tem esse conhecimento de não precisar mandar sempre, de conseguir delegar e conseguir montar comissões técnicas e conseguir absorver isso e se adaptar muito bem às mudanças do futebol americano como esporte, ainda mais no universitário, que é muito mais dinâmico do que na NFL, porque você tem uma rotatividade de elenco que é de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, você muda completamente seu elenco. Então você tem uma rotatividade técnica e tática muito mais rápida do que na NFL. Uhum. Ele é um cara que tinha um peso que, Bill O'Brien foi demitido do Texans, head coach na NFL, vem ser meu coordenador ofensivo, né? Sarkisian foi demitido dos Falcons, né? Você pensa nisso, né? O cara é demitido o Sarkisian era coordenador ofensivo em Atlanta, né? Mas tem esse peso, né? O cara do futebol americano universitário. Felipe, pra gente encerrar aqui, Nick Saban, eu sei que pegou todo mundo de surpresa, te pegou de surpresa, mas se você tivesse que chutar aqui nomes que serão ventilados como possíveis substitutos dele, eu tô tentando abrir aqui a comissão técnica pra ver se tem algum... Não, da comissão técnica dele não. Não tem nenhum da comissão técnica nome dele óbvio, nenhum. né? Não. Quem que você acha que vai ser ventilado aqui? Porque também já passou da janela de contratação de treinadores no futebol americano universitário, né? Então é um período também bem difícil. Que os caras, assim, os principais nomes que você acha que seriam especulados, eu acho que pouquíssimos caras você pode tirar de disputa de Alabama. E eu acho que Alabama é uma universidade que pode estender seus tentáculos até a NFL. Não ficaria surpreso. Não, eu acho que qualquer nome pode ser. Acho que assim, não tem um nome que não vai recusar Alabama. Acho que não tem algum nome que vai recusar Alabama. Porque a Alabama tem muitos recursos, é uma das universidades mais ricas dos Estados Unidos em termos de recursos, em termos de base de alunos que consegue financiar o time de futebol americano. Tem muitos recursos, tem uma base de recrutamento muito forte, uma rede de recrutamento muito forte, porque está bem posicionado, está naquele centro-sul dos Estados Unidos, onde tem um acesso ao mercado da Louisiana, da Flórida, que são 2 mercados de formador de jogadores colegiais muito fortes. Texas também. Então, assim, mesmo Califórnia, o Jalen Hurts foi recrutado na Califórnia. Então, assim, é um cara que não tem muito limite geográfico para Alabama. Então, acho que você não tem muita restrição geográfica. Eu não sei se o técnico principal da NFL sairia da NFL para ir para Alabama, porque mesmo o salário de Alabama sendo muito bom, ainda é menor do que de NFL. Então, mas assim, se eu for eu vou chutar um nome aqui, vou chutar W. Swinney, técnico de Clemson. Acho que é um nome que pode ser ventilado.
porque é um cara que jogou em Alabama, foi o wide receiver em Alabama, um cara que é um nome histórico lá na universidade. Pode ser um cara interessante, é um cara que também tá num ciclo de baixa lá em Clemson, tá no meio de reconstrução, pode ser um cara que se chamar, pode ser um cara que pode ser interessante para Alabama, mas esse aqui tá, um cara que também tá com problema nessa nova era de futebol americano. O Dabo é um cara que você pensa, pô, ele era esse gênio todo, ou ele teve Deshaun Watson e Trevor Lawrence em seguida? Exato. É um cara que tá com problema porque... Porque assim, mas assim, voltando aos problemas do futebol americano, muito agora da montagem do elenco não é só recrutamento, é portal de transferência. Porque você tem muita transferência agora no futebol americano universitário e é trabalhar jogador que está se transferindo. O W. Swinney, ele é contra o portal de transferência. Clemson não usa o portal de transferência. Então é um absurdo, é uma sandice. Então assim, Clemson não está tão forte nos últimos anos porque eles se recusam a fortalecer a equipe por meio disso. Então eu não sei se seria um nome de verdade, seria um nome realmente considerado por conta desse conservadorismo do W. Swinney quanto a essas mudanças do futebol americano universitário. Mas se fosse há 5 anos atrás, seria um nome fortíssimo. É difícil falar. É difícil porque... Lincoln Riley, talvez, cara. Lincoln Ele Riley acabou de assinar com... assim. Ele acabou de assinar com o USC, não foi? 2 anos atrás? É que ele balançou esse ano e é um time que perdeu muito quarterback. Ele não conseguiu trazer nenhum bom quarterback esse ano para ser substituto do Caleb Williams. Eu acho que a lista de candidatos vai ser difícil. Porque, é infinita. Eles podem basicamente ir atrás de quem eles quiserem e são poucos caras que você pode tirar da lista. Eu acho que vai ter especulação se é real ou não, mas vai ter nome da NFL sendo especulado. Recentemente, antes de o USC contratar o Lincoln Riley, o Mike Tomlin foi especulado no USC, né? Então eu acho que vai ter... Pete Carroll em Alabama. Olha... Tô lançando aqui. Pra fazer uma transição, né, nesses próximos anos, né? Tentar fazer um... Ele não é um cara que você imagina que você vai ficar, sei lá, 10 anos, né, no carro. Mas é realmente um momento fascinante, que eu tô atualizando aqui o Twitter até o último segundo da nossa gravação aqui, que o Bill Belichick podia se aposentar agora, ia facilitar muito... Não, pelo amor de Deus, eu tô cansado, eu estou fisicamente cansado. Não, mas facilitaria muito a minha vida aqui terminar esse podcast. E aí, dia 10 de janeiro fica lembrado como o dia do treinador de futebol americano, por conta das aposentadorias aí desses caras. Mas, Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui. 2 anos atrás, o Bill Belichick... Desculpa, o Bill Belichick não. O Tom Brady anunciou o retorno dele. Eu tava gravando um podcast. E agora essa aposentadoria do Nick Saban. Eu tô gravando podcast também. Então, grande momento. Felipe, muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes Preview do Wildcard vai ao ar nessa quinta-feira. Exclusivo para apoiadores. Vai ter episódio sobre a NBA na sexta-feira também. Então, um grande abraço. Tchau.